Nosso assunto de hoje é o combate ao estresse e à depressão. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país em desenvolvimento com o maior número de pessoas que sofrem de depressão. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Fabiana Neri, que é psiquiatra, para falar sobre esse assunto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luana. Bom, vamos começar falando também sobre a relação, né, entre a depressão e, no caso, o estresse, né? Tem uma relação entre os dois? Tem uma relação bem estreita. A gente sabe que a depressão ela é uma doença multifatorial. O que quer dizer isso? É um somatório. Você tem características genéticas da pessoa, você tem estressores ambientais, e aí o estresse entra nessa parte, você tem características da personalidade. Então você tem uma série de fatores que confluem e podem vir a causar depressão ou não. Então nesse aspecto, a questão do estresse, situações que acontecem no ambiente, situações estressantes, perda de alguém, problemas no trabalho, situações financeiras complicadas ou de doença em alguém próximo, isso pode estar desencadeando um episódio ou agravando uma coisa que já estava instalada. Agora, o próprio estresse pode causar também a depressão, né? Ele pode ser um dos eventos desencadeantes ou que pioram, mas dificilmente uma pessoa que não tem as outras situações que são necessárias para o desenvolvimento da depressão, por exemplo, a questão genética é super importante nesse aspecto, vai desenvolver apenas por uma situação de estresse. Quando é que a gente vê uma situação dessa? Tem pessoas que passam por tragédias, tem pessoas que passam por situações difíceis na vida e não desenvolvem sintomas depressivos. Por quê? Exatamente porque falta essa confluência de outros fatores que seriam necessários para a determinação de uma doença. Acho que é importante também te falar, aproveitando que vocês estão dando essa oportunidade para a gente aqui, de diferenciar um pouquinho. A depressão ela é uma doença, ela é uma patologia, né? E por isso ela tem sintomas e tem tratamento. Mas existe também a tristeza, existe as reações ligadas ao estresse especificamente, né? Então você tem cansaço, fadiga, irritação, mau humor, que podem ser relacionados exclusivamente àquela situação de estresse e não necessariamente ser um quadro depressivo. Agora, a depressão, às vezes tem gente que fica depressivo sem motivo, né? Talvez por questões hormonais. Quais são os outros fatores que podem também ajudar, né, a causa da depressão, no caso? A depressão, ela pode ter um desencadeante ou não, tá? Então, assim, desencadeante pode ser uma perda familiar, um problema de saúde, enfim, uma situação complicada. Mas, mesmo sem nenhum desencadeante, você pode ter um quadro depressivo. Aí a questão genética tem uma importância significativa, então você vai olhar na história do paciente e você vai ver uma história de uma mãe, ou de um irmão, ou de um tio paterno que já teve um histórico de depressão. Ou questões relacionadas à saúde clínica do paciente. A gente sabe que, como você mesmo falou, Luana, alterações hormonais podem desencadear ou agravar quadros depressivos. A gente tem alguns tipos de patologias como câncer de pâncreas, que também pode estar desenvolvendo um quadro bem semelhante ou similar, na verdade, à depressão. Agora, quando é que a pessoa sabe que está passando por um quadro depressivo, já que são sintomas parecidos até com a da própria tristeza? O que define uma patologia é a gravidade do prejuízo que ela está causando. Então, assim, uma tristeza, a gente sabe que tem um tempo relacionado, existe o que é esperado para uma situação como aquela, mas quando a pessoa começa a apresentar um prejuízo, não está conseguindo ir para o trabalho direito, não está conseguindo desempenhar suas atividades sociais, não está conseguindo conviver com a família, não está conseguindo cuidar do filho, aí é a hora de estar alerta e procurar um profissional. Quer dizer que necessariamente se ela não está conseguindo fazer isso, ela está doente, não. Mas ela precisa ser avaliada para saber se ela está ou não e se ela precisa ou não de tratamento. Agora, existem também alterações, né, que acontecem no cérebro de pessoas deprimidas. Como é que funciona isso daí na cabeça do ser humano? Isso é uma coisa super importante que os estudos têm se fixado muito nessa questão, exatamente para demonstrar que a depressão é uma doença, uma patologia como outra qualquer, como pressão alta, hipertensão, né, como diabetes. Então, o que os estudos estão demonstrando? Que doença não tratada ou cronificada, e a depressão é um exemplo dela, pode trazer um dano cerebral. E a gente observa isso através de estudos de neuroimagem. Então, existem estudos bem robustos já e consistentes que demonstram que a depressão não tratada ou cronificada, ela ocasiona uma redução de certas estruturas cerebrais. E no momento que você trata essa doença e que o paciente fica livre de sintoma, esse volume cerebral dessas estruturas específicas retorna ao tamanho normal. Então você pode ver que a depressão não tratada, ela pode causar um prejuízo importante a nível cerebral, mas que a gente consegue reverter isso com tratamento. Quando você fala em tratar, isso quer dizer que ela tem cura ou que ela pode voltar? Que, segundo os especialistas, quando ela volta mais forte.
As duas premissas são verdadeiras. A gente sabe que mais ou menos metade dos episódios depressivos vão ser únicos, ou seja, o paciente vai ter um primeiro episódio, vai tratar e não vai ter outros, e 50% dos casos você vai ter quadros recorrentes. Mesmo esses quadros recorrentes, se você fizer uso do tratamento adequado, você consegue prevenir a ocorrência de novos episódios. Então, hoje na medicina, a gente tem que ter cuidado com essa palavra cura, tratamento, controle. De uma maneira prática, o importante é que o paciente fique sem sintomas. Se ele vai ser necessário que ele use uma medicação por um tempo muito prolongado, ou vai ser uma questão episódica de um tratamento de alguns meses, quem vai diferenciar isso vai ser o curso da patologia dele. Bom, a correria do trabalho, estudo, filhos, né, com a rotina cada vez mais apertada, muita gente acaba estressada e até deprimida. E para não chegar a esse ponto, é fundamental cuidar do corpo e, claro, da mente. Eu fui conhecer duas técnicas que, além de garantir a boa forma, ainda podem combater o estresse. Veja aí. Na Índia há mais de 3.000 anos, a yoga é um conjunto de técnicas que conseguem alcançar a boa saúde física e mental. As nossas técnicas de respiração, de relaxamento, de meditação e postura, elas são realmente muito importantes para atuar diretamente no combate a qualquer tipo de tensão, qualquer tipo de estresse. Marcela tem a vida muito agitada e, para relaxar, decidiu fazer pela primeira vez uma aula experimental. Eu sinto que meu corpo está muito tenso e aí eu queria fazer uma atividade que promovesse o relaxamento, a autopercepção. Já Carla faz yoga desde pequena e incentivou toda a família a praticar. Meu marido veio e nossa filha acabou, quando soube que tinha aula de yoga para criança, quis experimentar. A filha Larissa, de apenas 8 anos, aprovou a ideia. Eu relaxo, eu me alongo, um monte de coisa. O professor Jeová afirma que, além do estresse e ansiedade, a yoga ajuda a combater a depressão. Se você controla a respiração, você controla a mente, você controla as emoções e, consequentemente, a depressão faz parte disso. Outro método que ajuda no combate ao estresse é o Pilates. O Pilates também trabalha no combate ao estresse através da respiração, associando princípios como a respiração, como a concentração, como o controle do corpo, como atividades de coordenação, como ganho de consciência corporal. Eu sou uma pessoa super estressada, agitada, eu trabalho com gráfica e eu hoje já tem 10 meses que eu faço Pilates, minha vida mudou completamente. Olha aí, tá vendo? De repente é uma boa opção, né, para os estressados aí. Aliás, todo mundo acaba tendo um pouquinho de estresse, né, durante o dia a dia, a correria, tanta coisa, não é isso? A vida moderna acho que proporciona um pouquinho, mas a diferença não é o quanto a gente tem de estresse, é como a gente lida com ele. Eu acho que essa é a grande diferença. E será que realmente é comprovado que o Pilates, a gente viu aí, o Pilates e viu a yoga, né? Será que eles são realmente grandes, são opções para combater o estresse? Todas as técnicas de relaxamento, elas podem em algum momento combater o estresse, né? O importante é que a indicação para cada pessoa seja individualizada. Então a gente sabe que tem gente, por exemplo, que tem uma personalidade um pouquinho mais acelerada, é mais agitado, então para essa pessoa fazer yoga talvez seja um pouco difícil. Complicado, né? E às vezes ele fazer uma corrida pode ser tão desestressante quanto uma yoga. Então a gente tem que adaptar o tipo de cada um. Olha, você respondeu tudo aí. Eu acho que eu me encaixo nesse perfil aí. Eu cheguei, né? Olhei, vi a técnica, achei super interessante, mas me deu vontade de sair correndo. Muito calma, eu sou acelerada demais e tem muita gente que é assim, né? Muito acelerado, pensa lá na frente e aí acaba não tendo muita calma, né? Para poder se concentrar nesses exercícios. Acho que uma corrida talvez seja também uma ótima opção. Então, atividades que assim, gastem energia, que você extravase exatamente o que está acumulado. Lembrar que nós somos seres únicos. E por sermos únicos, não tem uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Agora, e essas atividades que extravasam, né? A gente está falando do outro lado, isso, como você disse, depende do perfil da pessoa. Então, de repente, uma arte marcial, uma luta, karatê e tal, será que ajuda também a desestressar, botar energia para fora e combater esse estresse, essa depressão? Ajuda. A atividade física, de uma maneira geral, ela pode ser a dança, ela pode ser uma arte marcial, ela pode ser uma atividade aeróbica, pode ser correr, pode ser nadar. De uma maneira geral, a atividade física, ela ajuda a liberar as tensões. Então, ela relaxa a musculatura, ela ajuda você a extravasar algumas emoções e é um momento onde você está gastando energia, que é uma coisa importante também. Então, você ajuda a controlar estresse, a controlar a ansiedade, a melhorar sono, a melhorar a alimentação, ritmo biológico de uma maneira geral. Então, sempre a atividade física está sempre indicada de uma maneira personalizada, assim, indicada para cada um.
Agora, voltando a falar sobre a depressão, porque muita gente sofre com isso, e sofrimento é muito ruim, né? Porque aperta o coração, dá tristeza, é um sentimento muito ruim. Então, como fazer para amenizar, na verdade, essa dor no peito, né? Que muita gente sente com depressão. Aliás, muitas pessoas sofrem com isso, inclusive as mulheres, né? Eu acho que você falou uma coisa super importante que tem mudado um pouco nos últimos tempos, que é o seguinte: até bem pouco tempo atrás, as pessoas sofriam de depressão e não procuravam ajuda e não tinham tratamento e, além disso, sofriam uma série de consequências de você não se ajuda, você não quer melhorar, por que você não levanta dessa cama? Tem a força de vontade. Para um paciente deprimido ouvir que ele não tem força de vontade, que ele não consegue... Acho que piora a situação dele. É uma das piores coisas que podem acontecer, porque se ele já estava se sentindo mal, aí ele começa a se sentir péssimo. E aí, o que fazer nesse momento? Eu acho que evoluiu muito no sentido da informação. Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que não sabe, olha, procura um médico, quem sabe não tem alguma coisa com você que um médico possa te ajudar, que um psiquiatra possa te ajudar, uma pessoa especialista na área. Então eu acho que isso mudou bastante. Então, você me pergunta, o que a gente pode fazer por depressão? O papel da família é levar esse paciente para ser avaliado. Esse é o primeiro passo. Lembrar que a própria depressão deixa o paciente parado, inerte, sem vontade de fazer as coisas, sem disposição para fazer as coisas. Então, até o tratamento dele para ser iniciado, às vezes ele precisa de ajuda. Então, quem estiver perto, sempre que você tiver uma pessoa que mudou de padrão, é uma outra característica da doença. Eu era de um jeito e eu passei a ser diferente. Então, isso é um sinal indicativo, ou eu não estou conseguindo fazer minhas coisas como eu fazia antes. Então, leva essa pessoa num psiquiatra, num especialista da área, para que ela possa ser avaliada. Passando pela avaliação, entra outra questão, se há necessidade ou não de tratamento. Havendo necessidade de tratamento, apoie esse tratamento. Porque às vezes é difícil, assim, para que você toma essas medicações? Você não precisa disso, né? Então a família, os amigos, a sociedade de uma maneira geral, apoiar o tratamento é importante. E além disso, saber que é um quadro que vai melhorar, mas que ele precisa de um tempo de tratamento, né? A gente sempre faz a seguinte brincadeira no consultório, que quem faz efeito rápido é veneno. Remédio demora um pouquinho para fazer efeito. Então é importante que as pessoas que estejam ao redor deem apoio. O que você mais pode fazer no momento da depressão, além de levar o paciente para ser avaliado, iniciar um tratamento médico e às vezes psicoterápico, é na verdade apoiar esse paciente nesse trajeto. Ok, bom, eu vou agradecer aqui a Fabiana Neri, que é psiquiatra, já deu as dicas de como combater, né, a depressão, que é um sentimento muito ruim, né? Muito obrigada. Obrigada a você, Luana. Obrigada a todo mundo de casa que está nos ouvindo. Ok, vou chamar o intervalo agora. No próximo bloco tem mais Sai de Bamba.